ele é muito privilegiado. A gente fala muito do Gerson, o Gerson é forte e tudo, mas o Luiz Araújo, cara, ele é um cara que não cansa, ele é um cara que corre o campo todo. E na minha percepção, por exemplo, diferente do que o Luiz Araújo faz, que o Luiz Araújo dificilmente ele dribla muito, né? Dificilmente ele demora muito com a bola. Ele limpa, acha um espaço, finaliza. Tá faltando, na sua opinião, isso pro ataque de maneira geral? Porque sempre fica nas costas ou do Luiz Araújo ou do Arrascaeta para chamar essa responsabilidade. E o Felipe Luiz já falou sobre isso em coletiva, né? São dois jogadores que arriscam chute de fora da área, chute de longe. Eu acho que o Flamengo é uma equipe que precisa finalizar mais. E você citou bem aí o Jorginho. O Jorginho, apesar de ser um 5 dentro de campo, ele é um jogador muito ofensivo, né? Ele é um jogador que dá o passe, busca quebrar a linha ali, faz essa rotação de forma rápida. É um jogador que se aproxima, tanto que na assistência que ele dá para o Luiz Araújo no segundo gol, ele estava quase próximo ali à pequena área do Esperance. Então pode ser aí uma válvula de escape, pode ser um elemento surpresa. O Jorginho, que tem essa visão do futebol europeu, e é um jogador que, na minha opinião, vai ser titular, tá? Até em função desse confronto contra o Chelsea. A gente brinca que pode ter lei do ex, mas é importante a figura do Jorginho em campo, porque ele conhece mais do que ninguém o Chelsea, ele passou por lá, e não só por ter passado pelo Chelsea, mas ele estava no Arsenal, então ele conhece tudo, ele estava acompanhando a Premier League, ele estava acompanhando o seu adversário, então é importante a participação do Jorginho. O Chelsea virá com um meio-campo muito forte. Acredito que a gente vai ter uma alteração aí. O próprio Alan frisou bem. Eu acho que o Enzo Fernandes vai começar como titular ao lado do Caicedo ali, na dupla de volantes. O Palmer é um camisa 10 da seleção inglesa, um jogador muito ofensivo, um jogador que tem umas características únicas, né, de dar o passe, aquele drible curto, de chutar muito. O Palmer chuta muito de fora da área. E o Pedro Neto, né, que foi a grande contratação do Chelsea aí, o ponta-direita, que jogou muito aí no Wolverhampton e fez um golaço na estreia do Chelsea contra o Los Angeles nesses 2-0. E é principalmente um lado em que o Flamengo tem hoje uma dúvida, porque o Alexandro perdeu uma atividade nos Estados Unidos, passou recentemente lá mesmo por controle de carga, ficou fora do jogo contra o Esperance, muita gente falando que ele estava sendo poupado para esse jogo contra o Chelsea. Vai ser o jogador que mais vai trabalhar nesse jogo defensivamente, porque o Chelsea usa bastante o lado direito ofensivo, e o Alexandre precisa estar 100%. O Ayrton Lucas foi até bem, né, contra o Esperance, deu conta do recado, na minha opinião fez uma boa partida, assim como o Varela. Vamos ver o que o Felipe se ele vai manter o Varela ou se ele vai entrar com o Wesley. O Alexandre acredito que será titular pela experiência, é titular da seleção brasileira e está acostumado a marcar esses caras aí, né, na Europa, jogou muito tempo por lá, tem a carreira consolidada por lá. Eu acho que esse jogo vai ser um jogo difícil, em que o Chelsea é o favorito, e a gente viu em alguns jogos dessa Copa do Mundo de Clubes, em que o favoritismo atrapalhou alguns clubes. Inclusive, eu posso citar aqui alguns exemplos. O Benfica tinha um favoritismo em cima do Boca, se enrolou, empatou em 2-2. O Borussia era favorito contra o Fluminense, acabou empatando. A Inter de Milão, vice-campeã da Champions, tinha favoritismo total e amplo em cima do Monterrey do México, acabou empatando. E o Real Madrid ontem, com todo o seu elenco, investimento, estreias, novo técnico, empatou com o Al Hilal jogando melhor, né? Então eu acho que o favoritismo é todo do Chelsea, e o favoritismo às vezes pode atrapalhar. E o Flamengo jogando sem esse favoritismo, o Flamengo joga leve, né? E vai fazer um grande jogo, na minha opinião. Fora que, assim, a gente fala muito sobre vitrine para jogadores, mas eu acho que o Felipe Luiz, por conhecer o Chelsea também, a repercussão positiva que o Flamengo e o treinador está tendo lá fora, cara, o Felipe Luiz vai querer, né, estudar mais, mostrar seu conhecimento, porque se ele ganha do Chelsea, por exemplo, utilizando aqui uma probabilidade, porque amanhã o jogo pode acontecer de tudo, o Chelsea pode vencer, pode ter um empate, enfim, e até o Flamengo também pode beliscar esses 3 pontos. O Felipe Luiz, dependendo da estratégia, do desempenho do time, dos perigos que levem também à defesa adversária, ele sai como destaque, né? Então, é uma vitrine gigante para todos. E eu tô observando aqui a galera do Clube de Vantagens bem ansiosa, né? O Hugo Campos já botou aqui, eu tô na Argentina, só se fala de Mundial, frio na barriga, falam do Boca, do River e do Flamengo, estamos com moral aqui. Ah, Flamengo não é esquecido aí não, cara. Pode ter certeza, desde aquela final de 2019, né? O jogo Benfica e Boca, que o Rafa citou aqui, torcedor do Boca, né, relembrando, provocando, zoando, né, a respeito disso. Então, assim, não é algo esquecido não, tá? Flavinha Moretti, vocês também estão com a sensação de que esse Mundial é como ir treinar às 6 horas da manhã? Antes a gente pensa que é ruim. Durante o treino a gente pensa que bom que eu tô aqui. Tô adorando. É nessa pegada, tá, Flavinha?
Tô com a mesma sensação que você aí. Bom dia também. Diego Cruz, conhecendo o Chelsea, eu acredito que o Flamengo deva jogar o que costuma jogar, precisando saída de bola, pois seus defensores não são bons passadores e pressionados tendem a entregar. Quem mais eu não li? Flamante também. Bom dia, meus queridos. Gostaria de saber por que o Gerson ainda joga pela direita. Acredito que o Flamengo perde muito, tanto ofensivamente quanto defensivamente, tendo ele por ali. E vocês, o que acham? E aí, Abimati, o que você acha que pode fazer de diferente, né? Cara, é uma coisa, é um questionamento que eu venho fazendo aqui há uns 2 meses, eu acho. Porque, tipo assim, não é que o Gerson vai mal pela direita. Eu não entendo a insistência do Felipe por ter o Gerson ali, principalmente porque tem outros jogadores que, quando atuam por ali, atuam melhor que o Gerson. O Luiz Araújo na direita é muito mais efetivo que o Gerson. E o Luiz Araújo também ajuda na marcação, sempre ajudou, né? Sempre ajudou. Eu lembro do Luiz Araújo aqui, a gente ano passado, antes dele se lesionar, ainda com o Tite, a gente falando, pô, o único cara que não sentiu o jogo contra o Bolívar, não sentiu a altitude. Ele também é um cara, muito, como que eu vou dizer, não é abençoado, né? Fisicamente, né? Que a gente fala dos Privilegiado? privilegiado, obrigado, Lê. Ele é muito privilegiado. A gente fala muito do Gerson, o Gerson é forte e tudo, mas o Luiz Araújo, cara, ele é um cara que não cansa, ele é um cara que corre o campo todo. Então, ele é um cara que ajuda também na parte defensiva ali, ele é muito mais efetivo. O Luiz Araújo hoje, só o Arrascaeta se compara a ele em relação a números e efetividade nesse elenco do Flamengo. Ele é efetivo o tempo todo, mais uma vez, contra o Esperance, assistência e gol. Então é muita coisa sai do pé dele, muita coisa cria. E ele pela direita, ele pela esquerda, ele pode ajudar, mas ele não é nem sombra do jogador que ele é pela direita. Então, enfim, eu entendo, Felipe, que o Gerson é um jogadoraço, tem que encaixar o Gerson, mas eu acho que o Felipe é um ponto para o Felipe pensar. Teste o Gerson na esquerda. Eu ainda acho que o Gerson na esquerda, na carreira dele, ele foi melhor do que na direita. Vamos lembrar, o Gerson atuou pela esquerda pelo Olympique de Marseille, com o Sampaoli, e depois no próprio Flamengo, com o mesmo Sampaoli. Foi uma das melhores. Quando o Gerson volta para o Flamengo, o Gerson não vai bem. O Gerson estava muito mal, estava sendo criticado. Né? Até porque também ele veio para substituir o João Gomes e a característica é completamente diferente. Então o Flamengo teve que mudar. E aí depois, quando chega o Sampaoli, né, sai o Vitor Pereira e chega o Sampaoli, o Sampaoli utiliza ele mais pela esquerda, o Gerson volta a crescer de rendimento. Então por que não testar o Gerson ali? Tudo bem, pode ser que o Felipe tenha testado no treino ele não tenha ido bem. Talvez a gente não saiba. Né? O Felipe, infelizmente, ainda não foi questionado sobre isso na coletiva. Toda a coletiva eu fico na expectativa. Será que alguém vai perguntar para ele por que o Luiz Araújo não pode ser titular na direita? Por que a insistência do Gerson por ali? Eu realmente não entendo. Eu acho que o Gerson pode ser. Ele vai bem na direita, mas tem alguém rendendo mais. Eu realmente não entendo a insistência dele pela direita. E só pegando um gancho, Lê, eu não vou me surpreender, não é informação, tá, gente? É sensação. Mas eu não vou me surpreender se o Flamengo tiver mudanças no time assim, um pouco surpreendentes. Eu digo mais, se o Arrascaeta não estivesse tão bem, eu acho que o Felipe de repente poderia, e se talvez se o Dela Cruz estivesse bem, eu acho que o Felipe poderia repetir mais ou menos o que fez na final da Supercopa contra o Botafogo, botando 3 meio-campistas. Porque o Arrascaeta hoje é mais atacante do que meia, né? Mas botando 3 meio-campistas na final da Supercopa, ele jogou com Pulgar, Dela Cruz e Gerson, né? Para tentar ganhar esse meio do Chelsea. Mas eu não sei porque o Arrascaeta está muito bem, mas não vou me surpreender se tiverem algumas mudanças táticas assim que a gente não espere. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.